No metrô em Paris, já um cara já pediu pra olhar a minha bunda, ele falou que deixa eu ver, e aí eu me esquivei dele, falei arrête s'il te plaît, falei francês, falei arrête s'il te plaît. Olá, que sorte a minha você chegar nesse vídeo, sabe por quê? Porque eu vou amar que você assista e que depois você compartilhe seu ponto de vista, sua história aqui nos comentários. Você tá na série Liberdade Vem de Dentro. E aqui a gente fala sobre prazer feminino e tudo que envolve esse tema. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, clica aqui em cima para você assistir. A gente já falou sobre dificuldades para chegar lá, sexo no relacionamento e hoje o papo é sobre vergonha do próprio corpo. Tema que assombra a vida sexual de várias mulheres, né? O que não é legal, o que não tá certo. E hoje, para bater esse papo comigo, duas mulheres que eu admiro demais, Carol Conká e Mariana Xavier. Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês. Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo, o prazer é meu. Bem-vinda, Mariana, linda. Obrigada, Débora, Carol, um prazer enorme conversar com vocês. É literalmente um prazer, né? Porque esse assunto é o que vai transbordar aqui nessa conversa, com certeza. Com certeza. Nós vamos começar com os nossos momentos de perguntinhas, de experiências, de troca de informação. Para vocês, quanto a autoestima interfere no prazer? 100%. Eu acredito nisso. A autoestima interfere 100% no prazer. Sem autoestima, a gente fica perdida, a gente fica sem saber até como chegar num momento gostoso, porque a gente fica o quê? Travada. Sem autoestima, a gente fica travada. Então, é necessário a gente elevar nossa autoestima e para que isso aconteça, a gente tem que se conhecer e ter muita informação boa. Eu já tenho, né? Muita gente conhece meu trabalho de atriz, mas eu tenho também um trabalho muito forte através das redes sociais nesse assunto, né? Da autoestima, do empoderamento. E é impressionante a quantidade de relatos que eu recebo todos os dias de mulheres que, por não se sentirem bem consigo mesmas, não conseguem se permitir viver plenamente as suas experiências, a sua liberdade sexual. Então, é muito importante que a gente se conheça, que a gente se goste e, principalmente, que a gente entenda que a autoestima não é só gostar do que você vê no espelho, é muito mais profundo do que isso. Sim. Muito mais, eu concordo totalmente com vocês. Quero emendar numa próxima pergunta, que é: que rituais de autoconhecimento podem refletir no prazer na hora H? Um dos principais é, o ritual para poder chegar nesse momento legal, é o autoconhecimento, né, gente? É você saber os seus limites, saber as suas vontades, quebrar tabus, eliminar achismos alheios e apenas se conectar consigo mesma, saber exatamente e se respeitar, né? Respeitar o próprio prazer. Eu acho que é fundamental se conhecer como desejo no sentido mais amplo da coisa, né? Quais são os seus anseios, o que você quer para sua vida, o que você merece, porque a gente vê muitas mulheres aceitando muito menos de um relacionamento do que elas merecem, e conhecer o próprio corpo, né, minha gente? Porque sem conhecer o próprio corpo, sem entender o que é cada coisa, onde é que você se sente mais excitado ou não, vai ser muito difícil você conseguir viver o êxtase desse encontro. Absolutamente, sem julgamentos, né? A gente poder estar à vontade para sentir nosso prazer, sentir nossos desejos, realizar nossas fantasias, sem se julgar, sem criticar o tempo inteiro. Por acaso, vocês já se privaram de algum prazer sexual por alguma vergonha física do corpo? Tive momentos que eu sentia vergonha por não estar me sentindo tão à vontade. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo que o amor próprio era a coisa mais linda do mundo e que o prazer, eu só iria sentir aquele prazer a partir do momento que eu me aceitasse exatamente do jeito que eu estava, do jeito que eu sou, não só de corpo, eu digo de mente mesmo, da cabeça, sabe? Então, às vezes, a gente não tá muito afim de fazer certas posições e aí vem essa questão de, essa posição não me favorece. Esse tipo de coisa trava o prazer de uma mulher. Então, eu não vivo isso muito tempo mais, mas eu já tive esse tipo de situação
E foi bem chato, eu cheguei a achar uma época que eu tava com algum problema, porque eu não sentia prazer. E aí, nessa autoanálise, eu descobri que é porque eu não estava me aceitando, eu estava me cobrando demais e estava me comparando também. Eu tenho uma história que até talvez soe um pouco estranho para as pessoas, assim, né? Porque imaginam logo que uma mulher gorda vai ter vergonha do próprio corpo. E eu não posso dizer que eu não tive uma fase de me acostumar com esse novo corpo, já que eu não fui gorda a vida inteira, né? Então teve sim aquele momento de, no ganho de peso, você se perguntar o quanto você ainda seria desejável e tal. Mas hoje eu tenho muito mais prazer, muito mais liberdade com o meu corpo do que quando eu era magra, porque tinha umas outras questões envolvidas. Era uma época que eu dançava, né? Eu era dançarina de axé, né? O passado me condena. Demais. E aí, pelo fato de dançar, de rebolar, criavam também uma expectativa de uma performance, de achar que essa mulher, por ser sensual no palco e tal, que ela vai fazer e acontecer na cama, e eu era super inexperiente. Então, isso me causava uma trava, porque eu ficava com medo de não dar conta dessa expectativa. Sem dúvida nenhuma, a minha vida, a minha relação com o meu corpo, a minha relação com o meu parceiro é infinitamente superior ao meu passado remoto magro. Você sabe que eu também fiz vários personagens de mulheres sensuais, né? E eu, durante muito tempo, demorei a encontrar quem era a Débora verdadeiramente nesses desejos sexuais, nessa liberdade sexual. E eu me cobrava muito a performance, né? Então, quando você consegue relaxar absolutamente do fake e ir diretamente para o que você sente, para o seu prazer, para as suas sensações, para os seus reais desejos, é tão libertador. Para mim foi uma grande vitória, assim, que eu demorei para conquistar. Mas hoje me sinto abençoada por poder me livrar da personagem, né? Dessas personagens que colocam na gente, nesses rótulos, e poder ser apenas eu, com as minhas limitações, com os meus medos, com os meus anseios, com os meus desejos. E tudo ok, né? Justo, somos humanos, né? Não somos perfeitos. Quero perguntar para vocês também, o nosso corpo, ele sofre muitas mudanças com o passar dos anos. Com nossas experiências físicas, Carol já foi mãe. Vocês tiveram questões de mudanças do corpo? Tive várias questões, né, com o meu corpo e com esse lance de ser mãe. E eu fui mãe aos 19 anos, né, muito nova. Isso me deu uma certa insegurança também com o sexo depois, porque eu fiquei com um certo trauma de ficar mãe, mas aí eu procurei métodos contraceptivos que me trouxe mais segurança também, né? Obviamente. Então, me senti mais segura, me senti mais madura também, pronta para me entregar para o orgasmo. Eu acho que essa segurança libera a gente para sentir mais prazer, né? Para fazer sexo mais à vontade. A conta do sexo, né, caso ele saia do controle, digamos assim, caso aconteça uma gravidez indesejada, a conta sempre é mais alta para a mulher, né? Na sociedade que a gente vive, a mulher sempre paga a conta mais alta. Então, assim, é muito importante essa coisa de você se informar, de você consultar seu médico. E ter essa liberdade de escolha, né? De escolher o seu método contraceptivo. E eu, que nem no meu caso, eu escolhi ser mãe de um menino apenas e não serei mais mãe. Eu tenho essa liberdade de poder escolher o caminho que eu quero seguir. Isso é fundamental, isso só diz respeito a gente. Bem, e falando em gravidez, mudanças no corpo, existe uma conversa que métodos contraceptivos podem ocasionar acne, aumento de pelo e mudança do corpo. Eu quero saber, doutora Thaís, isso é mito ou verdade? Ajuda a gente. Muito pelo contrário, Débora. Então, primeira coisa que toda mulher pergunta e quer saber, se os contraceptivos com hormônio engordam ou não. E a resposta é não, tá? Geralmente não. Existem poucos contraceptivos com uma dose mais alta que eventualmente pode alterar alguma coisa, mas no geral, a grande maioria dos métodos não engordam e nem alteram a composição corporal. E por que eu falei que muito pelo contrário? Porque às vezes quando eles provocam alguma mudança, geralmente elas são positivas. Então eles costumam melhorar a pele, tem alguns que até tratam a acne, reduzem a oleosidade do cabelo, da pele, enfim. Então, muitas vezes eles acabam até melhorando alguns aspectos do corpo que às vezes as mulheres não estão tão satisfeitas. E isso são aqueles métodos de hormônio que agem no corpo inteiro. Mas tem alguns métodos com hormônio que agem mais local, lá dentro do útero, por exemplo, os DIUs hormonais. E aí eles não vão ter essa ação no organismo inteiro,
então também não engordariam e aí não alterariam em mais nenhum outro aspecto, porque afinal a grande parte da ação deles é lá dentro do útero. Então é importante saber qual é o tipo que você usa, qual é o melhor método para você e aí você escolhe o que é mais adequado. Muito obrigada, doutora Thaís, por nos ajudar com as nossas dúvidas. E quem quiser saber mais sobre métodos contraceptivos, é só acessar liberdadevemdedentro.com.br. Tem muita informação importante e legal por lá, muita mesmo. Mas lembre-se sempre de conversar com sua médica ou com seu médico antes de escolher um método contraceptivo. Vocês se lembram alguma situação marcante em que vocês foram julgadas pelo corpo, pela cor da pele ou por qualquer aspecto estético e não porque vocês são de verdade? Eu já passei por algumas situações, mas não cheguei a me relacionar com essas pessoas. Já aconteceu da pessoa comentar comigo que gostaria muito de transar comigo, mas se não fosse a cor da minha pele ser negra, escura, preta, ele até que sairia comigo. Que loucura! Gostaria muito de saber como que é transar com uma menina preta. Dizem que tem a vagina mais quente, tem essas coisas horrorosas que a gente tem que ouvir. E são falas totalmente, além de ser racista, remete lá àquele tempo de escravidão, então dá uma preguiça. Sim, muita. Como é que ainda tem gente que pensa isso e que fala isso com essa cara de pau, né? Eu ia falar de redes sociais, né? Não tem uma foto que eu poste de biquíni ou de lingerie que não tenha algum comentário maldoso, achando um absurdo uma mulher gorda exibir suas dobras, suas celulites, suas estrias. Eu acho até que eu recebo pouco ódio perto do que eu vejo por aí. Mas agora mesmo, há pouco tempo, eu postei uma foto, eu ia fazer uma live justamente sobre a construção da sexualidade feminina. E aí eu postei uma foto em que eu tô de lingerie, deitada de costas na cama, uma foto tirada de cima, que aparece celulite, que aparece as dobrinhas, que aparece as estrias, e eu tô linda, maravilhosa, sorridente, feliz. E aí, cara, muitos comentários falando, nossa, tudo bem se aceitar, mas tem que ter bom senso. Pra quê? Precisa postar essa foto? Meu Deus, que visão do inferno. Coisas desse tipo, assim. E o que é mais triste é que grande parte desses comentários vem de outras mulheres. O nosso primeiro impulso é dizer, não sei o que, mulher invejosa e tal. Mas isso é uma construção social tão grande, né, da gente se comparar. E outra coisa, as mulheres não percebem que elas foram tão reprimidas a vida inteira, tão oprimidas sobre os seus corpos, que elas começam a reproduzir essa opressão. É muito difícil, acho que vivemos numa sociedade extremamente machista, extremamente julgadora, então para nós mulheres conseguirmos ser livres, para apenas sentirmos o que temos vontade de sentir, já é, enfim, um grande desafio. Quero perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês acham que relações sexuais contribuem para a autoestima da gente, positiva ou negativamente? Eu acho que as relações sexuais interferem sim na autoestima. Uma relação sexual ruim interfere na autoestima. Um bom resultado, né, no sexo, e a gente se sente maravilhosa, isso transforma também a nossa autoestima. Agora, quando a gente está com uma pessoa que não desenvolve muito bem a empatia ali na hora do sexo, fica difícil a gente se gostar durante o dia ou a semana. A gente acaba, muitas vezes, a gente não deve fazer isso, mas muitas vezes a gente acaba resumindo a nossa importância ao sexo. Se o parceiro ou a parceira não está correspondendo direito, a gente acha que o problema é com a gente. Sempre a gente acha que o problema é com a gente. E eu acho que é importante frisar isso, que a gente não precisa se comparar com ninguém, a gente não precisa se cobrar tanto, mas a empatia também, ela tem que estar sempre presente. Porque o sexo é uma troca, na verdade, né? O sexo é admiração, a relação é muito mais do que só a penetração, do que só o ato sexual. Eu também não consigo ter boas relações sexuais numa relação que não tá tão boa. Eu concordo totalmente com vocês. Eu também acho que interfere tanto pro bem quanto pro mal.
Eu tenho uma história em particular de quando eu perdi a minha virgindade, né? E aí eu acho que entra o que acontece fora do sexo, né? Ele sabia que eu era virgem, ele sabia que aquilo pra mim tinha uma importância, embora a gente não tivesse um compromisso. E eu falo que ele fez o cachorro magro, comeu e depois sumiu, foi embora. E eu passei muito tempo achando que o problema era comigo. Levei muito tempo para conseguir me abrir de novo para uma outra relação. Assim, eu falo que eu tinha o hábito de perder a virgindade e achar de volta. Toda vez que o negócio não tinha continuidade, era como se eu voltasse 10 casas no jogo de tabuleiro. Sabe assim, pô, agora que eu tava aprendendo a fazer o negócio, agora que eu tava descobrindo do que eu gosto e tal, aí eu vou ter que começar tudo de novo, sabe? Vivo um relacionamento de plena aceitação, de muita conversa, em que eu posso ser completamente eu, com todas as minhas luzes e todas as minhas sombras. Nossa, a qualidade da minha vida sexual tá muito mais incrível do que eu sonhei que seria possível um dia, porque é isso, você se sente desejado, você se sente acolhido, você se sente aceito, amado, e isso reflete em todos os campos da sua vida, não só no que acontece ali na intimidade. Eita! Eu vou ter que parar, vocês ouviram meu gemidão. Meu gemidão é a hora do que verdades são essas. Carol já sabe que já participou, mas eu vou explicar para Mariana e para você de casa também. Vou contar aqui frases típicas da nossa sociedade, verdades ou mais ou menos verdades, e quero que vocês me digam o que vocês acham dessas afirmações. Você é tão linda de rosto, se emagrecesse ia ficar perfeita. Falem pra mim. Minha Nossa Senhora. Essa é típica, né? Bem típica. A pessoa para falar isso, você já vê qual é o grau de cultura dela. Você vê que a pessoa ela não tem muita coisa assim não tem ideia para trocar. Essa pessoa não sabe reconhecer a verdadeira beleza da natureza. Essa pessoa não entende o que é beleza. Não é mesmo, Mari? Nossa, isso é tão comum, gente. Eu acho que essa é a frase que eu mais ouvi na vida depois que eu engordei. E que eu mais escuto outras meninas gordas dizendo que ouviram. E homens também, tá? Porque é isso, as pessoas acham que você só pode ser bonito e desejável se você tiver um corpo magro. Então, acham super normal, super ok falar isso. Ai, você é tão linda, por que você não emagrece? Fala, porque eu já sou linda. Porque quando você fala uma frase dessa, parece que, então o seu rosto presta do pescoço pra baixo, tudo pra jogar no lixo, assim. É muito indelicado, E a gente é né? tão mais do que um corpo, né, Mari? A gente é tão mais do que uma forma. A gente é tanta coisa por dentro, a gente é tão maior do que tudo isso. Todos os dias eu me pergunto ainda que julgamento é esse tão cruel com o nosso físico, com a nossa matéria. E nada tá bom, né? No meu caso, eu já ouvi assim, você até que é legal, você até que é bonitinho, mas você é muito magrinha. Tem que ter umas pernas, tem que ter, tudo tem que ter, eu não tenho que nada, me deixa aqui. Minha amiga falava, como que você tem coragem de subir no palco com esse body, com esse corpinho? Falei, mas eu vou sentir vontade. Na hora eu subo no palco, eu tô ali pros meus fãs curtindo um momento. Eu não penso que estão ali julgando e vendo qual é o tamanho da calça que eu tô usando. Ou, sabe, é muito chato isso. Então a melhor coisa que a gente faz é se fechar numa bolha nossa, de autoestima nossa, e ignorar mesmo o achismo alheio. Quando alguém fala isso pra mim, como é que você tem coragem? Sabe o que às vezes eu respondo e às vezes só me dá vontade, mas eu falo assim, não é coragem, querida, é liberdade. Coragem é o que você teve para falar um negócio desse. Perfeito. Sensacional. E é sempre um assunto muito polêmico, né? Essa mudança de matéria. E para mim é uma coisa tão banal, é só uma matéria. Eu sou tão mais do que uma bunda, um corpo, um peito, né? Somos tão mais do que isso. Minha segunda afirmação é: a beleza da mulher brasileira desperta o olhar do gringo. Eu não gosto dessa frase. Eu acho que ela soa meio estranho, sabe? Uma coisa assim... Querem colocar a gente como vulgar, né? Exatamente. Já viajei muito pra fora e eu já ouvi comentários horrorosos em relação à minha brasilidade. No metrô, em Paris, um cara já pediu pra olhar a minha bunda. Ele falou que deixa eu ver. E aí eu me esquivei dele. Falei, arrête s'il te plaît. Falei francês. Falei, arrête s'il te plaît. O cara já pegou, meio que me empurrou e falou assim, mas toda brasileira é safada. Você não vai querer se mostrar aí pra mim? Aí eu já fiquei bem louca, né?
Aí eu já falei que, querido, porque eu não fico quieta não, gente. Eu acho que o negócio é falar. Esse tipo de situação sempre acontece se a gente não tiver uma postura e mostrar que a gente aqui, ó, tem liberdade de falar, saia, pare, me respeita, as coisas vão continuar desse jeito. Essa ideia de que a mulher existe para servir ao prazer do homem, né? Servir ao prazer de uma outra pessoa. E realmente existe esse estereótipo sobre a mulher brasileira, de uma forma geral. E aí eu acho que eu e Carol entramos em nichos específicos, né? Porque existe mesmo essa hipersexualização da mulher negra, que vem de tudo isso que você falou antes, né, Carol? Desse ranço da escravidão e tal. E existe também uma hipersexualização do corpo gordo, porque supõe-se que, já que essa mulher ela não tem o corpo dito ideal, ela tem que compensar esse parceiro ou essa parceira de outras maneiras. Então, ela é a mulher que faz de tudo na cama, que mulher gorda é boa de cama, que mulher gorda é quente, né? Que é um peso absurdo, porque, de novo, a gente não tem que existir para servir ao prazer de ninguém. O prazer é uma busca que deve ser feita em conjunto, nesse caso, né? Mas, primeiramente, é sozinha. A gente tem que encontrar o nosso prazer, né? Nosso real prazer. Quero saber de vocês também, o que vocês vêm fazendo para desconstruir essa pressão estética que permeia o nosso dia de hoje. A primeira coisa é não se comparar. Cada um é cada um. Boa. Não dá para ficar se exigindo. Só seguir, só vai, segue a vida. Tá desconfortável com alguma situação? Ajeita na situação na cabeça, eu digo, sabe? Que às vezes a gente tá com uns grilos que é só nosso e que no final das contas vai servir do quê? Pra quem? Eu tenho procurado cada vez mais seguir pessoas reais e tenho também procurado ser uma influência nesse sentido, de me mostrar da forma mais real possível para não alimentar esse imaginário, essa idealização que existe em cima das figuras públicas, sabe? Que as pessoas acham que a gente acordou maquiada de cílios postiços, já nasceu lipoaspirada com Photoshop. Eu procuro ser muito verdadeira, falar dessas coisas que são vistas como defeitos, mas que para mim são só características que eu acho que a gente tem que se esforçar para parar de ver como defeito e entender como característica, que faz a gente único e especial. Eu passei também muitos anos de pressão, muitos anos tomando remédio para emagrecer, muitos anos numa busca de uma estética perfeita e aceitável para a minha profissão. E o quanto isso é desgastante, o quanto isso é sofrido, o quanto isso é cruel com nós mulheres, com a nossa saúde, com a nossa paz, com a nossa harmonia. E acho que só juntas vamos conseguir mudar essa realidade. Acho que agora é a hora da gente se unir e fazer essa diferença. Amo esse momento, Carol e Mariana. Agora é hora de deixar a vergonha de lado. Vamos liberar nossos julgamentos, liberar os nossos tabus. O nosso momento sincerão é um momento para a gente desabafar sobre alguma experiência pessoal que a gente viveu, que a gente nunca teria coragem de falar, mas que aqui a gente tem coragem sim, porque aqui a gente não tem julgamentos. Então convido você, Carol, convido você, Mariana, abram os corações e façam um desabafo sincerão. Eu acho um absurdo, pelo menos assim, comigo eu não gosto, que venham com as mãos sujinhas e sabe quando saliva na mão e passa na minha vagina? Passa na vagina, não gosto. Isso é tão vídeo pornô, tão vídeo, sabe, chulo. É como se o cara não sabe que a mulher ela tem uma lubrificação, ela tem um gelzinho que tudo facilita. Então, assim, eu não gosto, eu acho que essa é uma coisa que devia parar. E eu sou toda chatinha no sentido assim, venha com essa mão limpa. É importante vocês cuidarem da higienização da mão de vocês antes de ficar introduzindo na nossa vagina. Era isso que eu queria dizer. Certíssima! Pega esse desabafo sincerão. Eu queria dizer para as mulheres que estão em casa que o meu primeiro orgasmo foi com o bidê da minha casa. Que a masturbação feminina, ela previne date ruim e relacionamento abusivo. Porque ao contrário do que dizem por aí,
mulheres também têm necessidade fisiológica de sexo e de prazer. E se você está ali resolvendo sozinha, se você é capaz de resolver sozinha o seu próprio prazer, você não fica desesperada caçando qualquer porcaria por aí para te dar esse prazer que você pode descobrir sozinha. E eu faço meu desabafo sincerão também. Eu acho a masturbação uma das melhores coisas para o nosso autoconhecimento, para o nosso verdadeiro prazer, para a nossa liberdade com a gente mesmo, para a gente conhecer o nosso corpo, os nossos desejos. E para a minha vida é extremamente necessário. E vocês que estão nos assistindo, deixem a vergonha de lado, façam aquele desabafo sincerão, escrevam aqui nos comentários. E no dia 31 de julho, quando a gente vai comemorar o Dia do Orgasmo, nós vamos ler os comentários de vocês numa live muito especial, que vai rolar a partir das 22 horas aqui no YouTube e também com trechos no GNT na TV. Ah, e se tiver pergunta, ó, manda pra gente também, que a gente tem um grupo de mulheres, ó, especialistas para nos ajudar a responder e conversar com você. Incluindo Carol e Mariana, que estão aqui com a gente. Meninas, que delícia de papo, que delícia conversar com vocês. Eu tô amando também. Adorei, gente. Ficaria horas conversando, porque esse papo foi mesmo um prazer. E no 4º episódio da série, a gente vai falar sobre liberdade vem de dentro. A mulher como a grande protagonista da sua vida. Eu vou receber a ousadíssima e maravilhosa Magá Moura para essa conversa. E vocês que estão nos assistindo, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Um beijo, eu espero você.